Despertando a consciência. Hoje vamos estudar juntos mais um tema e a nossa programação marcou para hoje um estudo que é recorrente, que nós temos feito aqui já algumas vezes. E nós vamos repeti-lo, né, de certa forma, porque é o conhecimento de si mesmo. Só que nós vamos fazer isso a partir de uns diapositivos, porque nós vamos falar sobre o conhecimento de si mesmo voltado para quê? Para nossa, como uma chave para o nosso crescimento espiritual. Nós já estamos aqui com a Léa Brum, a Sinara, aqui a Marieta está aqui desde antes de começar. Marieta agora vem cedo, né, Marieta? Uma boa noite para vocês, né? Para Marieta, para Leia, para Sinara e para os demais que daqui a pouco estarão aqui chegando conosco. Nós vamos pedir para o nosso amigo, né? Nosso regente dessa orquestra aqui, né? O nosso querido amigo Carlos, que ele vá colocar aí os diapositivos para que nós possamos, os diapositivos, dar uma sequência, né, no nosso estudo. Então, está aí a nossa abertura, que vai falar sobre o conhecimento de si mesmo como a chave do progresso individual. E a gente vai concluir lá no final, vocês vão ver que lá no final nós vamos concluir pela nossa, a conclusão nossa é que nós precisamos evoluir em conjunto, a sociedade precisa evoluir, a sociedade precisa melhorar. E esse trabalho, esse tipo de slide que estão aqui, nós devemos a um irmão nosso chamado Cosme Massi, que é um nome importante do movimento espiritualista brasileiro, espírita brasileiro. Cosme Massi é uma figura importante. Eu tive a oportunidade de dar o crédito para ele aqui, porque os slides que eu vou usar são feitos, a maioria deles, por mim. Mas eu estou aproveitando alguns diapositivos. A ideia veio do Cosme Massi. Então, Cosme Massi é a nossa referência aqui. Então, vamos seguir, vamos adiante aqui. Pedir para o Carlos passar o seguinte diapositivo e que vai nos lecionar que a saúde é o fator principal para o progresso. Se a gente não tiver saúde, a gente não fica se sentindo bem, né? A saúde, portanto, é um fator para o progresso. E o progresso é a causa de estarmos aqui nessa vida. Nós viemos para esta vida para poder desenvolver o conhecimento e desenvolver a nossa ação progressiva, para aumentar cada vez mais a nossa capacidade de compreender as coisas. E a gente sabe que a saúde é fundamental, porque sem saúde não há progresso, e sem progresso não há felicidade. E o objetivo de todo o processo evolutivo é a gente encontrar a verdadeira felicidade. Porque se a gente não consegue ser feliz, a vida se torna sem sabor, se torna insípida, né? E o sabor vem da sabedoria, quer dizer, isto é, né? A sabedoria vem do sabor. E a gente só vai conquistar a sabedoria, que vai dar o equilíbrio máximo para a nossa condição, quando a gente puder ter um domínio, né? Se apropriar das condições necessárias para se sentir bem, não é isso? Se sentir equilibrado. Então, essa é a sabedoria.
Já estamos aqui cumprimentando Zélia Graça, Maria das Graças, também Cunha Santos, também que já está conosco aqui. Então, as moças estão sempre aqui, né? Estamos cheios de moças aqui. Os rapazes também às vezes aparecem, mas eles ficam meio escondidos. Acho que eles são mais envergonhados, não gostam de aparecer, botar o nome aqui para receber diretamente os nossos cumprimentos. Então, a gente precisa, para atingir o cume da progressão, nós precisamos de duas asas, porque ninguém pode voar com uma asa só. Então, a primeira asa é a asa da sabedoria. A segunda asa é a asa da santidade. Uma não é mais importante que a outra, ambas são importantes, né? Tanto a sabedoria, quanto a santidade, quanto o equilíbrio, são duas vertentes que dão o equilíbrio para que a gente possa fazer um verdadeiro voo, né? Então, a gente vai vai conquistando o conhecimento vai dando sabedoria, e a gente vai aprendendo a se comportar bem, a se comportar santamente, né? Com equilíbrio, com resiliência, construindo o bem em torno de nós, né? Pode passar mais um, meu querido amigo. Vamos adiante no nosso estudo, e nós estamos vendo agora aqui uma imagem holográfica do cérebro, não é? Nós estamos vendo aqui o cérebro com diversas partes, né? Com as partes que compõem o cérebro. Temos aí o cerebelo, que é o que dá o equilíbrio. Temos aqui os núcleos da base. Temos aqui as estruturas mais expressivas da parte ligada vamos dizer assim, a cortiça, não é? do cérebro, quer dizer, a parte mais periférica, onde estão os neurônios, e a área da vontade, a área dos trabalhos geridos pela vontade. Mas temos ali no meio, aqui nessa parte, bem no meio do cérebro, a parte que compõe o sistema límbico, né? O sistema límbico já é uma fase evolutiva. E mais para baixo, perto da medula, nós temos os núcleos da base, que são a parte relativa ao instinto, né? A capacidade nossa primitiva, onde a gente tem a vida vegetativa, quer dizer, toda a nossa vida, vamos dizer assim, reflexa, toda a nossa vida automática, está baseada nos núcleos da base, que estão perto da medula. Quando o cérebro sempre evoluciona para cima, quer dizer, de baixo para cima e de trás para frente. Esse é o processo de evolução do cérebro. Por isso que a parte que está mais assim para aqui perto aqui do frontal, aqui nessa região, aqui na fronte, é a região mais moderna, né? Mais atual vamos dizer assim, do nosso processo evolutivo. E então, por isso o cérebro tem se dito que o cérebro são 3 em 1, né? Ou também chamado de cérebro triuno, né? Eu não sei se chegou mais gente aqui, chegou a Elaine, está aqui agora, já também falando conosco aqui, né? Então, é preciso que a gente tenha essa imagem na nossa cabeça para a gente saber que essas partes são fundamentais para a compreensão da nossa ação no cotidiano da nossa vida. Pode mudar agora, meu amigo, vamos lá. Vamos agora nós temos uma imagem aqui, que é uma imagem de um iceberg. É uma imagem de um iceberg. Esse iceberg
uma metáfora para a gente discutir a questão da consciência. Porque a consciência, quer dizer, a consciência que temos da nossa própria intimidade ou das coisas que estão fora de nós, dentro de nós ou fora de nós, elas são representadas pelo iceberg, porque a parte que está de fora, que está na superfície da água, o gelo que aparece visível, é uma parte muito ínfima do tamanho da pedra enorme que é o iceberg. Então, o iceberg completo é a consciência. E a parte, vamos dizer assim, visível é a parte consciente. E a parte que está submersa é a parte inconsciente. Então, o inconsciente é uma região muito maior, muito mais expressiva do que a parte consciente. E a gente é movido frequentemente mais pelo inconsciente do que pelo consciente. A gente sabe que quando Jesus recomendou que nós vigiássemos e orássemos, diz primeiro para a gente vigiar e depois para a gente orar. Vigiar quer dizer, presta atenção nos pensamentos que estão inconscientes, porque o inconsciente é que movimenta frequentemente nossa vida. E aí passamos a fazer coisas que nem sabemos que estão fazendo. Fazemos coisas que estão completamente fora da nossa capacidade de entendimento das coisas. Pode passar o seguinte, querido amigo, vamos adiante. Aqui nós estamos vendo umas ondas, são as ondas do eletrocardiograma. Né? As ondas do eletrocardiograma, elas são ondas representadas por esse desenho que está aí. Então, temos a onda P, a onda Q, a onda R, a onda S, que é essa que afunda mais profundo, a onda T e uma ondazinha chamada U, que tem menos importância. Tem importância também, mas o importante é o QRS, quer dizer, o complexo QRS, que representa o batimento do coração. E esse slide a gente trouxe para mostrar que nós somos uma caixa, né, de energia, que colocamos essa energia para fora. E essa energia é colocada em ondas eletromagnéticas. E podemos captar na caixa craniana, aqui na região do tórax, no peito, o eletrocardiograma, aqui na caixa craniana, o encefalograma, não é? E então nós vamos ver que nós podemos manifestar o nosso interior através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são captadas por aparelhos, mas também podem ser captadas pela mente de outras pessoas. E uma pessoa na vida normal pode captar essas ondas. Mas vamos adiante. E todo esse processo de manifestação nossa para o meio exterior, ele depende basicamente da energia mental, da nossa energia mental. A energia mental, ela é, vamos dizer assim, construída a partir do uso da vontade, né, do pensamento e dos sentimentos. Quer dizer, quando você junta a vontade, quer dizer, é o querer, não é o desejo. Eu tenho vontade de comer isso. Não é isso. Isso não é vontade, isso é desejo. Não podemos confundir vontade com desejo. Vontade é uma força da nossa alma
que está dentro de nós, e que movimenta a nossa vida num sentido muito amplo, muito assim, produtivo, se a gente souber usar bem essa vontade. Então, a vontade, ela juntando a vontade com os pensamentos e com os sentimentos, isso vai gerar a energia mental. E é a energia mental que vai servir para nós de elemento propulsor para a gente realizar as coisas que desejamos, as coisas que queremos realizar. Então, para que a gente possa realmente ser feliz, a gente tem que utilizar a vontade para buscar exatamente o conhecimento que vai nos dar a sabedoria e nos dar o processo ético que vai nos levar a conduzir a nossa vida de maneira equilibrada, sempre buscando a prática do bem, quer dizer, buscar encontrar aquilo que é positivo, aquilo que é realmente valioso para a nossa vida. Vamos adiante, meu amigo, passa adiante aí. Então, nós estamos vendo aqui que essa questão da holografia, quer dizer, a holografia é sempre um movimento voltado, é uma imagem, né, retirada da parte energética das coisas. Não é a amostragem da coisa em si, mas a amostragem energética dessa coisa. Nós estamos vendo aqui um cone, nesse cone está o planeta Terra. O planeta Terra, representado por todas as suas latitudes, as suas longitudes, todas as suas medidas, e vai ser decodificado por essa imagem que está aí, que é uma imagem geométrica, para dar a ideia de que toda a energia do planeta, e o planeta também é um ser vivo, né? O planeta é um ser vivo, ele se comunica conosco, nós nos comunicamos com ele. Nós vamos ver daqui a pouco aqui os nossos chakras, né? Os centros de força que fazem parte do corpo espiritual e que vão ser fundamentais também para a questão da saúde e vão nos permitir que a gente se comunique não só com o próprio planeta em si, mas com as outras pessoas e também, de certa forma, com o próprio universo. Quer dizer, o universo como um todo, ele é uma expressão, né, da nossa própria vontade. É a nossa vontade que movimenta toda essa energia e que faz com que a gente mande essa energia para fora de nós e faça com que essa energia retorne para nós, que tudo que nós realizamos volta para nós, quer dizer, no sentido do bem e no sentido daquilo que não seja o bem. É preciso que a gente tenha cuidado para que a gente não produza atitudes que possam retornar para nós e nos fazer sofrer, porque não seguimos a regra do bom viver, que é a prática do bem. Então, isso se pode ser representado por essa imagem holográfica, porque essa imagem holográfica, ela vai nos representar toda a energia que o planeta expende, que se comunicando com os outros planetas, com o próprio Sol, com o próprio universo, né? Então, essa ideia é uma ideia muito importante e nós temos que tê-la sempre no nosso cotidiano, no cotidiano das nossas vidas, certo? Prestar muita atenção nisso. Pode passar o seguinte, meu querido. Então, o homem,
Quer dizer, quando eu estou falando aqui o homem, não estou falando do homem, o gênero homem, estou falando do homem no sentido geral, quer dizer, o ser humano, não é? O ser humano, quer dizer, o homem, a mulher, é um ser trino, que esse é um modelo espírita, mas é um modelo que é aceito por muitas das vertentes filosóficas e religiosas que existem no mundo. Essa vertente que vai dar essa ideia de ser trino, ela começa com Allan Kardec, por isso que a gente diz que é modelo espírita. Mas ela tem sido advogada por várias religiões. A própria igreja, vamos dizer assim, clássica, acaba, de certa forma, dando vamos dizer assim, aceitando isso, porque vai dizer que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual e temos um ser espírito, que é o ser que pensa, que é a vontade, a mente. O que é a mente? A mente é o próprio espírito, é o ser espiritual. Então, e aqui nós botamos um desenhozinho de quando a pessoa está dormindo e se desdobra, né? Vocês vão ver que tem aqui uma imagenzinha lá em cima, que é a mente. Então, você tem o corpo espiritual, que se desdobrou do corpo físico, que está deitado no sentido horizontal, o corpo espiritual está pairando no ar, e a mente que comanda tudo isso está lá mais adiante, né? Está lá em cima, é como se fosse uma luz, está sendo apontada lá. É uma luz que brilha e que faz parte do conjunto. Então, esse ser trino, é preciso que a gente tenha, para a gente ter conhecimento de si mesmo, a gente precisa ter a noção de que somos formados por esses 3 níveis, né? Espírito, corpo espiritual e corpo denso quando a gente está encarnado. Quando a gente desencarna, esse corpo físico, ele desaparece, né? Ele vai para a Terra, volta para aquela questão que está bíblica, né? Retorna de onde viestes do pó, deves voltar para o pó, né? Então, reverterei ad locum tuum, né? Volta para o lugar da onde veio. Essa é a questão. Mas o ser que pensa, o ser que age, o ser que tem a vontade, que é a mente, o espírito, continua atuando de maneira... Boa noite, marido. Todo mundo sabe que eu sou seu marido mesmo. Ela quer marcar a posição. Diz que as mulheres, quando vão para o shopping, para outra mulher não olhar para o marido, elas entram na loja, pegam a bolsa e penduram no ombro do marido. Uma vez eu perguntei para um amigo meu se ele sabia por que a mulher fazia isso. Ele disse assim: não sei, é para você ficar tomando conta da bolsa, para ela não perder a bolsa dentro da loja. Não, é para marcar o território. Está marcando o território para que ninguém possa tomar o seu lugar. Então é isso, a gente é formado desses 3 elementos: corpo físico, né? Corpo espiritual, né? E espírito. Esses 3 elementos fazem parte da nossa estrutura. E a gente precisa tratar muito bem o nosso corpo espiritual, porque ele tem tantas células. Nós temos 50 trilhões de células no corpo físico, mas temos também outros trilhões de células no corpo espiritual, que também tem células, só que tem aquilo que a gente chama de antimatéria. Nós temos a matéria, que forma o corpo físico, e temos a antimatéria, que é a parte, vamos dizer assim, um elemento que também é material, mas é uma matéria diferente, uma matéria menos densa, que forma o corpo espiritual. E tem o espírito, que é indefinível, não dá para a gente definir. A gente sabe que o espírito, né, é o ser inteligente do universo. E como Deus é a inteligência suprema, a gente sempre pensa que uma parte da inteligência de Deus, que é a inteligência suprema, está na nossa condição
de seres vivos. Então, vamos adiante nas nossas exposições para ver a tela final, que vai falar dos centros de força. Então, se a gente tiver a ideia, a ideia bem clara, bem nítida, de que só temos esse corpo bioplasmático, né? O corpo espiritual, que é formado por várias zonas de energia. Então, começa de baixo para cima, né? Se a gente começar a medir, está lá na parte, na região do cóccix, né? Bem no períneo, temos um centro de força, que é o centro básico. Esse centro, chamado de básico, ele tem a função de nos manter ligados à Terra. Quer dizer, a nossa ligação magnética, toda aquela coisa holográfica que eu mostrei antes, são energias que se expandem, que partem do corpo espiritual, que partem do próprio espírito e que partem do próprio corpo físico. Essas energias todas, elas se ligam através desse centro básico, que está lá embaixo, né, lá no períneo, à Terra, e nos dá a nossa ligação com a Terra. E tanto é que, mesmo desdobrado em espírito, nós não conseguimos ir para outro planeta, porque a vibração, a energia, o magnetismo, a força eletromagnética que tem no outro planeta é diferente da energia que nós temos aqui na Terra. Então, a gente está, por enquanto, a nossa ligação é aqui na Terra. Depois nós temos um centro que vai de baixo para cima, né? Segundo centro, que é um centro chamado sacro ou umbilical. Esse centro, ele está ligado às forças genésicas, à função renal, à função das gônadas, à função da transmissão dos caracteres hereditários, que faz com que a gente mantenha a nossa sociedade, né? A reprodução e a perpetuação da espécie, né? E é um centro muito importante. Nós vamos depois fazer uma palestra aqui só sobre cada centro desse, dando definições mais detalhadas de cada um. Hoje a gente vai só falar aqui de maneira meio genérica. Depois, subindo, temos o terceiro centro, o terceiro chakra, que é chamado de plexo, não quer estar no plexo solar, que é bem aqui, juntamente no estômago, na parte um pouquinho para cima do estômago, né? Então, esses três centros, o básico, o sacro e o do plexo solar, ou também do aparelho digestivo, né? Ou abdominal, se quiserem, tá? Tem vários nomes. É o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, de baixo, sempre de baixo para cima. Ele é responsável pela uma série de situações que devemos respeitar muito, relativas ao poder, né? Tanto é que quando a pessoa fica muito gorda e tal, fica um pouco barriguda, aí a pessoa diz assim, lá, tá com rei na barriga, né? As pessoas comentam, o povo tem essas suas sabedorias, as suas sabedorias filosóficas. Tá com rei na barriga, porque ficou rico, já tá barrigudo, né? É uma forma de expressão que não tem muito sentido, mas tem algum sentido. Então, esses três centros, eles são centros ligados à parte material, quer dizer, a ligação com a Terra, a parte genésica, que é a transmissão dos caracteres hereditários, a parte digestiva, a alimentação. E quando a gente vai para o quarto, que está bem em cima, bem assim na região do coração, nós temos já um centro intermediário. Esse quarto centro de força, o quarto chakra,
ele é o cardíaco. Esse cardíaco, ele faz a ligação entre os três primeiros e os três últimos. Os três últimos, o quinto, o sexto e o sétimo, né, que eu vou falar daqui a pouco, eles são mais a parte espiritual, da parte mais intelectual e espiritual, enquanto os três para baixo são da parte mais da matéria, ligado à nossa capacidade material. O centro cardíaco, ele faz, vamos dizer assim, a ligação entre a parte dos três para baixo e dos três para cima. E é um centro que está ligado, basicamente, ao coração. Mas, mais do que ao coração, ele está ligado à imunidade, porque ali naquele local, atrás do externo, desse osso que temos aqui no peito, ali tem um órgão que, segundo acreditava-se no passado, quando a pessoa ficava adulta, ele sumia, desaparecia, ele evoluía, né, atrofiava, né? E que é o que não é verdade, porque, na realidade, esse centro está sempre muito ativo. E quando uma pessoa adulta tinha esse centro, esse órgão muito desenvolvido, né, muito ampliado, achava-se que podia ser uma doença grave, até se submetia a pessoa a tratamentos até meio rigorosos e violentos, porque achava que a pessoa podia estar desenvolvendo alguma doença muito séria, que não é verdade também, né? Esse órgão é o timo. Então, esse quarto centro de força, ele está ligado com o timo. E é importante que a gente conheça ele, porque se a gente bater aqui no nosso peito, bater assim no peito, e dizer assim, eu, porque ninguém fala eu, bate aqui, né? Ninguém bate aqui, eu. Bate aqui, ó, no peito. Eu, né? Porque quer dizer, aqui é a representação do eu. A nossa representatividade está no quarto chakra, que é o chakra que está relacionado com a imunidade, com a defesa orgânica. Isso é muito importante, gente, isso é muito interessante e é muito bonito esse estudo. Quando a gente sobe mais para cima, vamos encontrar o quinto centro de força, o quinto chakra, que é o laringeu, que é um centro que está ligado com a parte, digamos assim, do conhecimento. E a pessoa pode ter problemas de garganta, problemas da tireoide, quando ela não gosta de estudar, não gosta de aprender, ou aprende e não gosta de divulgar o conhecimento que ela amealhou. Então, esse centro laringeu é muito importante, porque ele está ligado com a sabedoria, com o conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes assim, mas o conhecimento é no cérebro. Não, no centro de força, nos centros de força do corpo espiritual, é no laringeu que está o centro do conhecimento. E a pessoa, por exemplo, que fica com muita rouquidão, fica muito rouca, ela tem problemas com a parte do conhecimento. Ou ela não gosta de estudar, ou não gosta de aprender, ou não gosta de divulgar o que aprende, não gosta de ensinar o que aprendeu. Então, isso é muito interessante a gente fazer esses estudos, porque isso vai determinar muitos diagnósticos de muitas coisas sérias que temos. E aí fica faltando dois centros que estão para cima, um bem no meio daqui da testa, bem aqui em cima, né? que é o centro frontal, que está ligado com a comunicação nossa com o mundo espiritual, porque se a gente fizer tirar uma linha desse centro frontal aqui, lá para dentro do cérebro, nós vamos encontrar no meio da cabeça a glândula pineal, que é a epífise, que é a glândula que comanda a hipófise, comanda as outras glândulas, comanda o nosso sistema glandular. E também é um telefone celular, porque ela é formada de... Essa glândula ela é formada de uma substância chamada apatita, e a apatita sequestra o campo eletromagnético, e, portanto, é a glândula que nos permite nos comunicarmos com as pessoas.
Muita gente, às vezes, pensa numa pessoa que não vê há muito tempo, daqui a pouco, antigamente, chegava uma carta da pessoa, hoje a gente não escreve mais carta. Hoje a pessoa pega o WhatsApp e diz assim, ah, fulano, lembrei de você, com saudade, não falo com você há tanto tempo. Quem faz isso é a minha opinião, faz essa comunicação à distância com pessoas que estão não só encarnadas, mas também com os desencarnados. As pessoas que são médiums, que têm a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, elas têm essa glândula muito desenvolvida. E elas fazem o colapso dessas energias, dessas pessoas, porque cada um de nós tem um tipo de energia diferente, a identidade é diferente, cada pessoa tem a sua, mas a pessoa faz um colapso daquela energia. Isso é muito bonito e muito interessante, porque isso está ligado com o princípio básico, aquele que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E você amar ao próximo como a si mesmo, o amor, o sentimento de carinho, de atenção que devemos ter uns pelos outros, está nessa glândula pineal. E, finalmente, o sétimo centro de força está lá em cima, na cabeça, no alto da cabeça, que é o centro da coroa, por isso que se chama coronário, é o centro coronário. Geralmente as pessoas que já atingiram graus espirituais elevados, elas têm uma luminosidade em volta da cabeça, uma auréola. Por isso que os santos das igrejas, às vezes, são representados com uma auréola brilhante sobre a cabeça. E os reis, sabendo disso, porque as pessoas videntes viam essa auréola brilhante na cabeça de pessoas muito elevadas, e pessoas que se comunicam com o plano espiritual de maneira muito exuberante, e os reis, para copiar isso, mandaram fazer uma coroa de prata ou de ouro para pôr sobre a cabeça, porque o coroamento da cabeça não era natural, porque o coroamento natural da cabeça é dado pela espiritualidade. Então, o sétimo chakra, ele nos permite fazer uma comunicação com o mundo espiritual elevado, com uma espiritualidade mais elevada. Então, esses detalhes todos que eu mostrei aqui, a questão da holografia, a questão do cérebro, a questão dos centros de força, a ideia do ser encarnado ter um corpo espiritual, ter o espírito, ter o corpo físico, esse elemento de 1 em 3, o cérebro também, no processo evolutivo, saindo dos núcleos da base, que é instintivo, permite o coração bater, o estômago funcionar, o rim funcionar, o fígado, tudo funciona, ninguém sabe como é que isso funciona. Isso é tudo gerado por essas energias desses núcleos da base que estão lá naquela parte mais próxima da medula, que é o primeiro centro que nasce com o desenvolvimento do cérebro. Quer dizer, os animaizinhos menores, eles não têm cérebro ainda, mas depois vão desenvolver esse cérebro, que isso vai se desenvolvendo, né? Isso vai indo, e esse desenvolvimento vai gerar, então, uma condição de progresso. Então, primeiro começa ali, né, nos núcleos da base, é a vida instintiva, né? Na psicologia, a gente chama isso de id, quer dizer, são os reflexos que estão ali ainda, o instinto ainda localizado ali. Depois vem a emoção, o sistema límbico, que é uma parte que funciona um pouquinho depois, nasce um pouquinho depois. E, finalmente, vem as estruturas mais elevadas do córtex cerebral, que é da vontade. E hoje a gente sabe que, além dessa, tem a parte que caminha para frente. Quer dizer, o desenvolvimento do sistema nervoso é de baixo para cima e de trás para frente. Então, temos as estruturas que estão no frontal, que são as regiões que vão nos permitir a intuição, a mediunidade e a capacidade nossa de prever até o futuro, que estão ali localizadas. Existe, inclusive, um ponto na região frontal
que quando a gente pensa em Deus, quando a gente ora, quando a gente medita, ela se ilumina. E foi chamado, tem até um livro que trata disso, chamado de o ponto de Deus, que está localizado nessa região. Então, isso aí é muito interessante e vale a pena a gente ter conhecimento. Muito bem, minha querida Neide, seja bem-vinda, bom dia para você. A Neide, ela disse que está com muita saudade, eu também, saudade de você. Eu sinto falta de você aqui. A Neide está mandando um beijo para a Eleni está aí também, então podem se comunicar. Oi, Neide, venha mais, você faz muita falta aqui. Então, meus amigos, essa era a apresentação, porque o conhecimento, o autoconhecimento, é fundamental, é uma chave que temos para nosso progresso, nosso processo evolutivo. Precisamos desses conhecimentos, de desenvolver, e eu vou tentar desenvolver cada item desse que eu mostrei aqui nesse slide, com mais detalhes nas próximas vezes, para tentar fazer como se fosse aqui um mini curso, para que vocês entendam essa coisa e desenvolvam essa possibilidade de tornarem-se autossuficientes na questão do autoconhecimento, do conhecimento de a gente mesmo. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de vocês estarem por aqui e agradeço a vocês agradeço a vocês por estarem conosco até aqui. Deus nos abençoe. Fiquem com ele.